Queridos irmãos e irmãs, essa festa, a solenidade do apóstolo Paulo, da sua vocação, do seu chamado, é para a igreja, em primeiro lugar, um sinal de grande consolação, de alento, de fortalecimento. E também uma oportunidade de renovarmos individualmente, comunitariamente, o nosso desejo de servir a Cristo e ao Evangelho, de sermos testemunhas daquele caminho que abraçamos. Então, iniciando a nossa reflexão da palavra, é importante lembrar, recordando também a homilia de ontem, terceiro domingo do tempo comum, que Deus se manifesta no caminho. E vai ao encontro da pessoa como ela está. Movida pelos seus desejos, pelas suas vontades, movida pela visão de mundo, de igreja, de Deus e de humanidade que a pessoa tem. Então, meditar a conversão do apóstolo São Paulo, seu chamado, significa aprofundar a ideia do Senhor que se apresenta no caminho, no nosso caminho, no seu caminho, no meu caminho. E o Senhor se apresenta para chamar, e no caso do apóstolo Paulo, ele se apresenta diante de alguém que é profundamente religioso. A gente não pode esquecer isso. Que em geral, quando a gente pensa em conversões, a gente pensa que Deus vai se manifestar a alguém que está totalmente afastado do caminho, que não entende nada de Deus. E de fato isso acontece. Mas no caso de Paulo, o Senhor se apresenta diante de alguém que é profundamente religioso. Paulo era fariseu, conhecia a Escritura de frente para trás e de trás para frente. Então ele não era um ignorante diante do Deus bíblico. Mas qual era o problema de Saulo? É que a sua compreensão religiosa o levava a crer num Deus que não era tão autêntico assim. E a concepção que Saulo tem de Deus é distorcida. Ela é torta. Por diversos motivos. Mas o que salta aos nossos olhos é que Paulo, ou Saulo de Tarso, achava que perseguir outros, açoitá-los, prendê-los e matá-los, era um serviço que agradava a Deus. Paulo estava convicto que a sua prática religiosa agradava a Deus. Mas não agradava. E isso é algo muito importante para nós em nosso tempo. E principalmente para nós que nos dizemos pessoas religiosas. Porque
se nós tivermos uma imagem de um Deus torto, a gente vai fazer desgraça, achando que é a última bolacha do pacote, achando que está abafando. Ou seja, uma religião, um comportamento religioso que mata. E depois se apresenta diante de Deus e diz: ó Senhor, como eu te sou fiel. Só que Deus rejeita essa religião. E Paulo, no caminho, vai descobrir que justamente aquele que foi assassinado e crucificado é o Messias, o Salvador esperado por Israel e prometido pelos profetas. Então aquele que ele perseguia se torna para Paulo a fonte de um novo sentido de sua vida, da forma como ele se comportava, de como ele lia a sua própria religião, de como ele lia a ação de Deus no mundo. Então esse é o primeiro chamado que Deus nos faz hoje. E é para nós que somos católicos, que vamos à missa todos os domingos, que recebemos os sacramentos, que rezamos o terço. O Senhor nos chama a fazer uma revisão. O modo como nós vivemos nossa religião, ou o Deus a quem nós dizemos que servimos, esse Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não aceita sacrifícios, que não autoriza a morte de ninguém, que sofre com a morte de seus filhos e filhas? Ou a nossa religião oprime os outros, em vez de libertá-los? Esse é o primeiro ponto. O segundo, Paulo, ele, no seu chamado e depois no percurso que ele assume no caminho com Jesus, lhe é comunicado que a redenção e que a comunhão com Deus não se dá pela obediência exclusiva de preceitos. Para estar em comunhão com Deus, não basta aparentemente cumprir preceitos. O caminho de Jesus não é um elenco de mandamentos. O caminho com Jesus é um encontro de transformação interior que liberta o ser humano para viver no amor. E quem aprofunda a sua vocação cristã compreende ao longo deste caminho, como Paulo de Tarso, que a graça de Deus supera todo preceito, que a graça de Deus supera todo pecado, porque Paulo era um assassino. A gente tem que dizer as coisas como são. Paulo era um assassino, ele assassinava cristãos, mas ao trombar com Cristo ressuscitado no caminho, ele descobre
que a graça supera abundantemente o pecado. Se o pecado é grande, a graça é infinitamente maior. Se a nossa imperfeição é verdadeira, e portanto a nossa infidelidade está sempre presente, é também verdade que a fidelidade de Deus está abundantemente presente. Então, diante das nossas infidelidades, Deus nos responde com a sua fidelidade. Ele é sempre fiel, diz o texto. A graça é que vai nos convencendo que o amor é a plenitude do seguimento de Cristo. Isso a gente precisa suplicar a Deus. A gente precisa pedir a Deus com consciência. Porque senão, o que acontece? Em nome de rigorismos externos, a gente falta com a caridade. E acha que está ótimo. Dá um exemplo estúpido, mas ajuda a ilustrar. E também não foi aqui nessa paróquia, tá? Não fiquem os ministros sossegados. Mas eu, na minha vida de padre, já presenciei o ministro acabar com o outro, porque ele colocou o sanguíneo 5 centímetros para cá. Porque não pode, é 5 centímetros para lá. E por causa dessa estupidez, porque para Deus faz diferença nenhuma, que isso é inútil, a pessoa falta no amor e destrói o outro pela falta de caridade. Em nome do amor, a paciência tudo supera. Em nome da caridade, é possível oferecer a vida, mas é sempre o amor que sustentará. E isso Paulo compreendeu. E para nós é um convite. Principalmente neste mundo de hoje, na nossa sociedade, na nossa igreja, onde se justificam milhões de coisas, mas que são falsas. Porque se fere o princípio fundamental do amor. E quando se fere o amor, a infidelidade é certa. Por isso o apóstolo Paulo exorta em todas as suas cartas, a todas as comunidades que ele fundou e a quem ele escreveu, um princípio fundamental: crescei no amor de Cristo. Crescei no amor de Cristo. Que o amor de Cristo vos impulsione, diz o apóstolo. Que o amor de Cristo vos transforme. Que o amor de Cristo os torne misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Que o amor de Cristo nos guie na verdade, não aquela que está na nossa cabeça, mas a verdade de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo exorta as suas comunidades que o maior testemunho de que Jesus está no meio de nós é que nós nos amemos uns aos outros. O resto é conversa. O resto é inútil se faltar a caridade.
Não nos iludamos. Eu posso me vestir aqui com a melhor casula, mais linda, mais cara, mas se eu for um padre que não tem caridade, para que serve? Não serve para nada. Aliás, serve sim para espantar as pessoas de Cristo. Serve para afugentar as pessoas do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, de perseguidor, foi transformado em um grande discípulo missionário, que compreendeu o núcleo do caminho. Por isso Paulo insiste no amor ao próximo está o agrado do Senhor. E quem ama o próximo, cumpre toda a lei. E este é o nosso desafio hoje. Mas antes de ser um desafio, é graça. Porque é uma graça sermos chamados a viver deste modo. Isso não é uma imposição que nos oprime, pelo contrário, é uma graça que nos dá vida. Porque quem é o mais morto neste mundo, senão aquele que não tem amor? Quem é o mais infeliz nesta terra, senão aquele que não tem amor? E a verdade também vale o contrário. Quem é o ser humano mais feliz neste mundo, senão aquele que acolheu o amor de Cristo em sua vida e que o compartilha e o condivide com seus irmãos e irmãs? Não existe maior alegria do que amar o próximo. Não existe maior graça do que viver no amor. E isso o apóstolo Paulo insiste, repete, para ver se a gente se converte. Então agradeçamos ao Senhor. Porque hoje se fala muito, né? E está certo, tem que se falar mesmo. De uma igreja missionária, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária. Graças a Deus. Quando eu era adolescente, eu já tenho 54 anos, eu estou falando de 35 anos atrás. Quando eu era adolescente, não se falava dessa forma. Não havia uma consciência tão grande de que todos somos missionários. Se falava assim das missões adigentes, né? Os missionários que vão lá para a Amazônia, para a África, não sei. Isso se falava, sempre se falou. Mas a consciência de que todo o corpo da igreja é missionário, isso é uma coisa que, graças a Deus, nos últimos 15, 20 anos, cresceu na igreja. Isso é bom. Porque, de fato, ou a igreja de Cristo é missionária, ou ela não é de Cristo. Ou a igreja é missionária, ou ela é uma falsa igreja. Isso é muito sério. Por isso que, se isso vale para a igreja como um todo, vale para cada um em particular. Se um cristão não se autocompreende como missionário, é um falso cristão. É falso. Então, hoje se fala muito dessa dimensão missionária, graças a Deus. Só que às vezes a gente não tem claro esse aspecto de que qual é o maior exercício de missão? Qual é a maior ação missionária que nós podemos viver? É ficar com a Bíblia embaixo do braço feito desodorante?
essa empetecada e medalhinha de Nossa Senhora, medalha de São Bento, agora tem esse negócio de escravo de Nossa Senhora, essas coisas que tem por aí. Tudo isso será inútil para a missão, se a gente não entender que a maior ação missionária, e escrevam isso, gravem isso no coração e na mente, a maior ação missionária que nós podemos viver no dia a dia é o amor ao próximo. Essa é a maior atitude missionária, não existe outra. O amor e a misericórdia manifestada ao próximo. E por causa do amor ao próximo, o apóstolo Paulo sofreu muitas coisas. Eu sempre, quando leio as cartas de Paulo, eu me sinto insignificante, muito pequeno, para não dizer desaparecer. Que o apóstolo Paulo foi preso, ficou em cárcere 4 vezes. Certamente 3, 4 talvez, porque depende das interpretações das cartas. Mas ele ficou em cárcere por causa do Evangelho. Quem de nós suportaria o cárcere por causa de Cristo? Às vezes a gente não suporta que o outro nos dê uma palavra atravessada. Ah, eu vou largar tudo porque me não sei o quê. Assim. Isso deveria nos envergonhar. A gente devia ter vergonha na cara. Paulo foi chicoteado publicamente 3 vezes. Mas não foi chicoteado com palavras, foi com açoites. Quem de nós acolheria ser açoitado pelo Evangelho e depois ainda ia agradecer a Deus? Ah, mas que Paulo era um marciano, né? Paulo era um extraterrestre, ele não tinha as mesmas sensações e nem as mesmas dores do que nós. Não. Paulo era um pobre pecador, homem, idêntico a nós, na nossa mesma natureza. Paulo naufragou 2 vezes. Vocês percebem que contemplar o percurso do discipulado de Paulo nos deixa bem pequenininhos? Mas não para nos humilhar e para nos dizer que nós somos discípulos indignos, porque Paulo também era discípulo indigno. Contemplar o itinerário, o caminho de Paulo, é um alento para nós, porque nós também podemos responder generosamente, com disponibilidade ao Senhor. Nós também podemos experimentar a alegria de que a nossa vida seja conduzida pelo amor de Cristo. E que a graça de Deus renove a cada dia em nosso desejo de seguir este caminho. Supliquemos então ao apóstolo Paulo que interceda por nós, para que a gente compreenda de uma vez por todas que a base, o fundamento e a plenitude da vida missionária é o amor ao próximo. Aquele que está ao nosso lado, aquele que convive conosco.
aquele que a gente encontra pelos caminhos desta vida. Sejamos missionários, sejamos missionárias, na humildade de reconhecer que o amor e a misericórdia de Deus nos alcançou em Cristo e que por Ele somos impulsionados a viver esta vocação. Que o apóstolo Paulo interceda pela nossa cidade, pela nossa pátria tão abandonada, tão desgovernada, tão sofrida. Que o apóstolo Paulo interceda pela nossa arquidiocese, que a nossa igreja de São Paulo renove o seu desejo autêntico de testemunho missionário. E que a gente viva a alegria de ser cristão. A alegria de viver em comunhão com o Senhor. A alegria de poder amá-lo e de poder servi-lo. A alegria de termos tantos irmãos e irmãs que nos ajudam no caminho. A alegria de pertencer à igreja do Senhor. A alegria de ser parte do povo de Deus. A alegria de sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém.